Então uma lista, né, sequencial, ela vai ser o quê? Um conjunto de registros, ou também chamados de nós. Você vai ouvir muito esse termo aqui, viu? Ou no lugar de registro ou informação, terá muito o termo nó. Esses nós, né, onde estão estabelecidas regras de precedência, de tal forma que esses nós sejam armazenados em endereços contíguos ou igualmente distanciados um dos outros. Isso na memória. É um tipo abstrato de dados adequado quando se trata de listas pequenas, com tamanhos bem definidos, inserções e remoções no final desta lista. Então, uma lista, quando temos aí poucas informações, pouco número de dados, e essas inserções e remoções irá acontecer no final da lista. As características da lista sequencial. A relação de ordem entre os nós da lista é representada pelo fato de que, se o endereço do nó xi é conhecido, então o endereço do nó xi mais um pode também ser determinado. Se o endereço do nó xi é conhecido e tomado como referência, podemos chegar também a todos os nós da lista. Isso aqui é só uma representação genérica. Os nós na lista estão armazenados na memória fisicamente em posições consecutivas, ou seja, ela vai estar em sequência, ela está um após o outro, ela vai seguir uma série, ok? Uma lista, uma sequência. Essa inserção aí, ó, de um novo nó na posição I causa o deslocamento à direita do nó xi. Ou seja, sempre que é adicionado um novo nó, essa lista ela vai crescer para a sua direita. A remoção deste nó, de um nó, em uma posição I, ela vai causar o deslocamento à esquerda, certo? Então, adicionou, ela vai crescer para a direita. Fez a remoção, ela vai perder um nó voltando para a esquerda, deslocando à esquerda. Uma lista sequencial pode ser considerada vazia ou pode ser escrita como uma sequência de nós pertencente ao mesmo conjunto. Eu dei um exemplo aqui com números. Quando ela for vazia, dependendo da linguagem, ela vai usar esse tipo de termo aqui, viu? Pode ser a palavra null, pode ser a palavra nil, vai depender da linguagem, ok? Quando ela tem elementos, né, já que ela é um vetor, já que ela é uma estrutura homogênea, linear, ela só pode atender um mesmo conjunto. Neste caso, eu coloquei aqui um vetor, né? Um vetor, ele tem posições de 1 a 5, posições de 1 a 5. Os valores que tem dentro dele aí, todos são valores do tipo real. Então, quais são as vantagens da lista sequencial? É adequado quando se trata de listas pequenas. Então, quando for uma lista pequena, é algo adequado, né? Com tamanhos bem definidos e inserções e remoções no final da lista. Lista sequencial será usada quando a lista for pequena. A lista for pequena, o ideal de você utilizar a estrutura vai ser uma lista sequencial. Vai ser, neste caso, por exemplo, um vetor. A principal vantagem de se utilizar listas sequenciais é que podemos ter acesso direto indexado a qualquer nó da lista. Devido o endereço, devido o índice,
este acesso será mais rápido. Uma outra vantagem dele, por ela ser mais simples, vai consumir menos espaço na memória. As desvantagens da lista sequencial são: devido às suas características simples e estáticas, uma lista sequencial ela deverá possuir um tamanho máximo, ou seja, predefinida. Depois dela predefinida, ela vai manter aquele tamanho. Então, isso é uma desvantagem. Se precisar adicionar mais elementos, você não poderá adicionar um novo valor. Então, por exemplo, se você definir um vetor, né, com tamanho 10, você vai utilizar esse vetor apenas com as informações que poderão ser adicionadas nele. No caso, apenas 10 valores aqui poderá ser inserido. Outra desvantagem da lista sequencial é exigir várias movimentações nas operações de inclusão e remoção. Já que se trata de uma lista, tem que obedecer uma ordem. Toda vez que haver uma exclusão, né, tem que haver também uma movimentação. E essa movimentação, em algumas situações, pode ser desvantajosa. E o que passa, né, a ser desvantajoso quando tratamos de listas com tamanhos elevados. Nós temos aqui, gente, uma definição de lista sequencial. Eu quero que vocês tenham atenção nesse momento, que aqui está relacionado ao material da gente, viu? Então, aqui o que vai ser trabalhado, esses algoritmos aqui, isso aqui é feito em, nós chamamos de Portugal. Portugal, viu? Então, esse Portugal, ele tem uma lógica a ser seguida, mas nem sempre a sua sintaxe aqui definida no livro e apostila, ele vai seguir uma coisa exatamente concreta. Então preste muita atenção nisso. Quando você passar para a linguagem de programação ou um simulador em específico, talvez essas informações aqui podem não bater. Isso aqui, o nosso objetivo aqui é a compreensão, a ideia é que você consiga aí ter uma lógica, ok? Então vamos lá. Então a definição de uma lista sequencial, definição no sentido de escrever o código, ele diz que é definida como um vetor. Então lista sequencial, ela é um vetor, no qual o tipo é o tipo de dado a ser representado em cada nó da lista. Então, uma lista sequencial é definida como um vetor, no qual o tipo é o tipo de dado a ser representado em cada nó da lista, né? Esses tipos de dados vai acontecer, vai depender aí de cada linguagem de programação, embora seja todas aí parecidas. Quando ele fala nesse tipo, ele vai definir, por exemplo, que tipo é esse? Tipo que é inteiro, né? É real, é caractere, caractere no caso aqui uma cadeia, uma string. Esse M5 aqui, ele fala o tamanho, a quantidade, o número de nós aí da lista. Ele diz que é uma constante. E essa lista foi o nome da lista, que ela é um vetor. Essa representação de quantidades, que fala aqui, ó, de 1 até m, ou seja, vai ser de 1 até, né? Até quem? Até 5. Essa representação aqui desse vetor vai depender da linguagem de programação. Em algumas linguagens, ele diz que isso aí seria, no caso, uma matriz, ok? Quando essa matriz aí, essa representação for unidimensional, é um vetor. Quando ela for bidimensional para frente, ela vai ser o que nós chamamos de matrizes. Então, definida. Então, foi definida aqui a lista sequencial. Seguimos, então.
Então, as formas de operações em lista sequencial podem ser da seguinte forma. Primeiro, eu preciso acessar algum elemento em uma lista, eu preciso alterar algum elemento, algum valor, eu preciso inserir e eu preciso remover. Então, basicamente, nós temos essas formas de operação em lista sequencial, ok? Então, acessar um enésimo nó da lista. Quando ele fala em enésimo aqui, ó, quer dizer que é qualquer posição, qualquer elemento. Então, qualquer elemento eu posso acessar. Então, para acessar, vai ser através de um procedimento, é possível acessar qualquer nó de uma lista sequencial. Para alterar o valor do k-enésimo, né, nó da lista, diz que através do procedimento é possível fazer a mudança do valor deste dado que está naquela lista. Inserir um novo nó, nós sabemos vai ser a inserção de um novo nó em uma lista sequencial. E ela pode ocorrer antes do primeiro elemento ou antes do k-enésimo elemento, ou seja, qualquer posição. E também remover, né? Remover este k-enésimo, né? Tem esse procedimento aqui, ó. Então, este procedimento é responsável por remover o nó K especificado na lista sequencial. Primeira situação. Então, nós temos a operação aqui, neste caso, acessar. Para acessar, aqui, isso aqui eu estou seguindo o material de vocês, viu? E ele faz o seguinte. Esse texto em verde, aí são comentários. Então, todo o material, toda lá a apostila de vocês, vai ter esses comentários para que você possa compreender. Então, nós temos aqui, ó, ele criou um procedimento, ó, acessar. Ele chamou essa lista de L. Esse K e N, ele chamou essas duas variáveis de K e N de inteiro. E aqui essa referência de dado do tipo, que aqui eu ia definir qualquer tipo aqui, viu? Então, L, gente, vai ser o tipo da lista. K será utilizado para o índice. N é referente à quantidade. Então, L é a lista, o tipo da lista, vamos dizer que é inteiro. K será utilizado para o índice, para a posição, o endereço. E N é referente à quantidade de nós. Né? Quantidade de nós, quantidade de elementos do vetor. E dado, gente, a variável dado é a variável que guarda a informação da lista. Então, vamos lá. L é a lista, K é o índice, N é o final, né? A posição final, o tamanho dessa lista, e o dado vai ser aquela variável que recebe o valor, a informação, o dado em si. Como ele é em Portugal, está aqui início, né? Quer dizer que o programa iniciou, e ele fala assim, ó. Esse comentário ele diz que esse é um teste para evitar escolher uma posição que não pertença ao vetor. Se o k for menor ou igual a zero ou o k for maior do que n, então ele vai retornar essa informação aqui, ó, imprima dimensão inválida. Caso contrário, se não, o dado, né, vai receber o vetor. Lembrando aqui, ó, se k for menor, lá na definição, ele definiu o tamanho dessa lista, né, como 5. Então, nós vamos ver mais à frente. Isso aqui é só uma representação um pouco mais genérica. De forma visual, eu vou colocando para vocês sempre o código, como também essa forma gráfica, né, para você compreender. Isso aqui, gente, essa forma de acessar, isso aqui é um exemplo genérico, ok? É o mesmo anterior, a diferença é que ele mostra aqui a lista. Ela tem um início, ela tem posições, como o índice ali que ele falou é K, então colocamos aqui, ó, K, né? Segunda opção, K mais 1, terceiro índice,
K mais 2, quarto índice K mais 3 e o último índice K mais 4. Então, só uma representação simples, genérica, do que seria essa lista, né? Lista do tipo L, eu defini aqui como inteiro, né? Tem seu início, tem os dados e tem os seus índices, de forma genérica. Colocando uma forma de exemplo de acesso, né? Bem simples, né? Bem no Portugalzão mesmo, não tem muita coisa aqui estruturada, não tem uma linguagem específica de fato, mas aqui nós temos uma lista, né? Uma L lista, K, né? N inteiro, e a referência do dado também inteiro. L é do tipo lista e esse L é inteiro. O K, o índice, eu iniciei por 1. O tamanho dessa lista eu dei N, que vai ser 5. E o dado que eu coloquei aqui para acessar, né, foi o dado 2, certo? A variável dado está com a informação 2, ok? Se K for menor do que 0, se K for menor ou igual a 0, ou K maior do que N, então a dimensão é inválida. Se não, o dado ele vai fazer o quê? Ele vai receber a lista e a posição, ok? Nesse caso, eu coloquei aqui em verde também que poderia ser de forma inversa, né? Que o L, né, a lista, com o índice que eu adicionei 1, ele vai receber o dado. Nesse caso, eu adicionei assim, ó, imprima, né, o dado acessado. E o dado acessado vai ser aqui L entre colchetes, o Kzinho. Então, o K que eu defini aqui em cima, ele tem o valor 1. Os testes que serão realizados nesta linha de condição e demais informação da variável K, ela vai representar 1. Se ele fala bem aqui, ó, se K é menor ou igual a 0, ou o K maior do que N, então ele vai imprimir informação inválida. O K aqui é 1, o K não é nem menor, também não é igual a 0. Ou ainda, ele não é maior do que N, porque meu N é 5. Então, neste caso, ele vai passar outra linha, na linha se não. Então, o que ele vai fazer aqui? Esse dado, ele vai receber aí a posição LK. Quem é LK? L1. O que tem L1? Tem o valor 2. Você pode ver aqui, né? Ó, valor 2. Então, você poderia fazer também dessa forma verde que eu coloquei aqui. O LK recebe dado. LK, quem é K? K é 1, né? O meu K aqui, ó, a primeira posição é 1. E o meu dado é 2. Depois ele imprimiu aí, ó. Imprima. Ele imprimiu essa mensagenzinha que está em amarelo, mais esse maisinho aqui é uma concatenação. Lembre aí, viu? Ela concatena e ela representa esse valor 2 aqui na tela, ok? Gente, lembrando aqui que esses vetores estão enumerados de 1, né, até o seu máximo. Observe o seguinte, essa forma aqui é que o livro está representando, mas todo vetor, então todo vetor, ele inicia a sua posição em que, gente? Em 0. Não esqueça. Aqui é só para facilitar o entendimento. A posição inicial de qualquer vetor é 0. Então, esse 1 aqui é só para facilitar aí a aprendizagem, ok? Para facilitar, quer ver uma aula de vetor? Eu coloquei uma recapitulada. Depois eu vou estar adicionando aí para vocês, deixando lá na plataforma. E agora nós temos aqui uma forma de alterar esse vetor, né? Alterar um valor. Então, operação em lista, nesse caso,
para alterar um valor. Então, é possível alterar esse valor, né, no nó de uma lista. Procedimento alterar. Igual a lista já foi definida, né? Ó, L lista, K e N é inteiro, e referência do dado. Então, aqui nós temos um comentário. Esse teste aqui vai evitar escolher uma posição que não pertence ao vetor. E aqui nós temos o teste, né? Se o K for menor ou igual a zero, ou o K maior do que N, então vai imprimir essa informação. Caso contrário, será executado esta linha, ou seja, alterando, recebendo o novo valor. Sempre mostrando para vocês aqui de forma gráfica, para que você possa compreender, que você possa visualizar, talvez melhore, né, nessa forma visual aqui, já que ainda vocês estão aí iniciando as aulas de lógica e ainda não tem visto vetores. Vamos lá, um exemplozinho que eu fiz aqui, ó, desse procedimento alterar. Nós temos L lista, né? L lista é isso aqui, ó. Então nós temos L lista aqui do tipo inteiro. Aqui nós definimos valores para essas variáveis, ó, K posição 1, N o tamanho e o novo valor, né? Alteração do valor para o valor 3. Então nós temos um teste aqui, ó, para evitar escolher uma posição que não pertença, né, ao vetor. Nós já vimos ela. Caso contrário, nós vamos fazer o objetivo aqui, que é alterar, certo? Por exemplo, tô aqui na primeira situação, a posição 1, ela está com o valor 2. Isso aqui vai ser alterado. Então, o novo valor que foi definido foi o dado 3. Está aqui em cima. Não é isso? Está em cima o novo valor. Deixa eu apagar aqui. Então, na primeira situação, o valor é 2. E agora nós vamos adicionar um valor que foi definido aqui, o valor 3, certo? Então, para fazer essa alteração, essa linha de código, quem vai fazer isso? Ela vai pegar o L e vai perguntar quem é o K. Quem foi o K que foi definido aqui em cima? O K, K1. K1, né? E esse K1 vai receber o dado. Quem é o dado? O 3. Então, essa lista, essa posição 1, ela passa a ter o valor 3. Outra operação em lista sequencial é a operação inserir. Então, nós podemos inserir um novo nó na lista. Então, um novo nó na lista sequencial e pode acontecer através deste procedimento inserir. Da mesma forma que o anterior, mesmas definições, as mesmas variáveis, ok? E também só vai ter uma mudança aí na variável i. Então, vamos lá para ver. E ele aqui tem um comentário também, né? Define um elemento a mais no vetor, na última linha aqui. Então vamos lá, primeiro o exemplo genérico. No exemplo genérico, o procedimento inserir, novamente falando as mesmas definições. A variável que foi adicionada aqui foi a variável i, né? Que foi utilizada exatamente para esse laço de repetição aqui do para. É o que vai mudar, basicamente, é isso. O uso da variável i para que se faça uma busca, né, para saber aonde inserir. A representação gráfica, gente, de uma lista vazia, como eu falei um pouquinho antes, vai ser essa forma aqui, né? Uma lista L de inteiro e ela vai representar o valor null. Como eu falei lá antes, pode ser null ou nil. Vai depender da lógica da programação, vai depender do material ou da linguagem. Indo para o exemplo de inserção, nós temos aqui, então vamos lá, aqui é o procedimento inserir,
nós temos aqui uma lista vazia, a lista é L, nós temos as variáveis K e N, tipo inteiro, nós temos o dado também do tipo inteiro. A variável que nós temos diferente aqui é a variável I, só que faltou bem aqui dizer que I é igual a zero, certo? Aqui nós temos o mesmo teste, igual os exemplos anteriores, que ela vai testar se essa lista é válida. Caso contrário, ele vai fazer o uso de um laço de repetição chamado para. Esse para ele vai ser utilizado para percorrer através desse vetor. Então, aqui nessa linha, ele vai receber quem? LI mais 1. Quem é I? Eu não defini aqui, mas o I é zero. O I0 mais 1 vai receber LI, ok? Quem é o LI? O LI é zero. Depois, na variável tamanho, será adicionada aqui a questão do nó. Essa linha do N vai ser para adicionar. E o LK, quem é o K? Meu K é 2, receberá o dado. E esse dado é o dado 2. Então, será inserido aqui na posição 2 o dado 2. A outra operação que nós temos é a operação remover. Então, observe aqui essa linha, ó. Quero que vocês observem, principalmente na inserção. Aqui nessa linha N, ele vai sempre fazer uma adição. Isso aqui é o que vai mudar em relação à remoção, principalmente. Na operação em lista remover, ela vai, no caso, excluir um item, né, de uma lista. Da mesma forma, como anterior, a definição é igual, só muda o nome do procedimento a inserir, a variável i também foi criada, né? E basicamente da mesma forma. O que vai mudar aqui é que na remoção, ele vai ser utilizado n igual a n menos 1, que é para fazer a exclusão. É isso. Obrigado. Tchau.